galera, sou o professor Ricardo, sou historiador e hoje eu vou falar sobre por que o Brasil não tem trem-bala. Atualmente, por que o Brasil não tem trem-bala? Para nós entender por que o Brasil não tem trem-bala, nós temos que voltar lá no passado, lá no século XIX, onde o Brasil era uma monarquia e Dom Pedro governava o Brasil. Dom Pedro I ali começou as políticas de ferrovias, construir várias ferrovias pelo Brasil. Dom Pedro II deu essa sequência, depois acontece um golpe, onde é instalada a República, a chamada República Velha, dos grandes fazendeiros, grandes senhores, barões do açúcar, senhores escravistas, aonde esses senhores, grandes fazendeiros, instituíram a chamada República do Café com Leite, onde intercalava a presidência entre Minas e São Paulo. Ali não houve a sequência de fazer mais ferrovias. Deixaram ali, mantiveram, mas não houve investimentos nessas áreas. Nessa área, mas pelo menos mantiveram. Nós tivemos depois o Estado Novo, dando fim à República Velha, onde Getúlio Vargas, numa revolução, vai se tornar o presidente. O Brasil, ainda com a política do trem, mantendo essa política do trem, tendo a era Vargas também, na década de 50, onde Getúlio volta democraticamente pelo voto. E ali está toda uma política nacional, de nacionalismo, de investir no que é nosso, a questão do petróleo, que é uma riqueza do Brasil nesse período do Getúlio, a industrialização forte de Rio, São Paulo, Minas. Mas vamos direto, aonde que vai dar o desmonte dessa política de ferrovias, aonde vai atrasar o Brasil. Em 1964 ocorre um golpe militar. Esse golpe, ele vai dar o fim à política de ferrovias no Brasil. O que acontece? É um golpe que tira o governo democrático do João Goulart, o Jango. Jango era vice do Jânio Quadros, Jânio Quadros renunciou e o Jango só vai assumir pela uma luta que acontece no Brasil, numa mobilização comandada até pelo ex-governador Leonel Brizola, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul na época. Ele comanda um movimento chamado Legalidade, o direito de Jango assumir a presidência. O Brasil vai passar por um período, questão do período parlamentarista, e o Brizola começa a exigir que tenha plebiscito, que o povo tem direito de escolher. Aí acontece o plebiscito, o povo escolhe o presidencialismo e aí Jango assume a presidência. Mas assume com uma posição muito forte, uma posição de direita ligada a grandes latifundiários que não queria o João Goulart. Os Estados Unidos, que viu o Brasil como um grande mercado consumidor, um país imenso, e se preocupava em ter o Brasil como rival dentro da América, os Estados Unidos queria ver a superioridade de suas empresas. O que acontece? Os Estados Unidos têm as suas empresas lá de caminhões e lá ele quer um mercado para vender esses caminhões. E olha, o Brasil é um mercado beleza. Um Brasil grande, uma extensão territorial muito gigante, um país rico. Mas para poder vender esses caminhões dessas empresas norte-americanas dos Estados Unidos, teria que tirar o governo do Jango. Teria que tentar convencer lá o povo brasileiro de que trem, bonde, é atraso. Quando na verdade trem é um transporte barato, econômico, que não polui, sendo que um trem, quando leva mercadorias, a mercadoria chega 100% intacta, chega lá inteira. Diferente do caminhão, que leva 5, 6 dias para atravessar o território brasileiro.
né, imenso território brasileiro aí, a via nem chega porque sofre acidente, a carga é assaltada, ou pega essas estradas de péssimas condições, né? E aí o caminhão acaba nem chegando a mercadoria, ou a mercadoria não chega inteira, dando um prejuízo e um atraso. Sendo que o trem é um transporte rápido, econômico, e a mercadoria chega intacta. Sem falar que ele é um transporte também barato, onde as pessoas, né, que utilizam esse transporte ferroviário pagam bem menos, né, do que andar, né, de avião, de ônibus. Então um trem é um transporte barato, econômico, não polui, o meio ambiente agradece, né? E o bonde também, o bonde é um transporte, né, elétrico, que não causa poluição, é econômico. E só que disseram que isso era atraso, que o Brasil, né, precisava vender essa ideia, né, passaram para o povo essa ideia, a classe média assimilou isso e começou a dizer que o Jango representava um atraso, que Jango era comunista e que a classe média queria consumir. E aí começou um movimento para derrubar o presidente Jango, comandado, né, pelos Estados Unidos, apoiando aqui os grandes latifundiários. Teve o político Carlos Lacerda, ele comanda, né, essa oposição feroz contra o Jango. E no fim o final, né, todo mundo sabe que é o golpe de 1964. Quando os militares assumem a presidência, né, essa política do trem vai sendo abandonada. Os bondes eles consideram uma coisa ultrapassada, sendo que interessante que nos Estados Unidos mantiveram o bonde e o trem, né, mantiveram. Assim como os países ricos da Europa mantiveram bondes e trens. Só que aqui os militares deixaram os bondes de lado, os trens foram deixando de lado, o bonde começou a ser extinto. Foram fazendo rodovias e mais rodovias e passaram a comprar caminhões de empresas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lucrou tanto vendendo caminhões, não só caminhões, como também armamentos de guerra, né? Lá da Segunda Guerra Mundial, né? É importante que todos saibam que era um armamento de guerra ultrapassado, lá da Segunda Guerra Mundial, sucatas, que eram lá dos Estados Unidos, começou a vender aqui para o exército nosso brasileiro, foi comprando. Então foram 20 anos que nós vamos ficar estagnados no tempo, porque aquelas reformas que o João queria fazer, que era a reforma urbana e a reforma agrária, elas, né, foram, né, esquecidas. O que era a reforma urbana? A reforma urbana era reformar a cidade, urbanizar a cidade, planejar. Reforma agrária não é coisa de comunista. A reforma agrária foi feita no norte dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos é rico hoje, é porque foi feito, sim, pequenos colonos no norte dos Estados Unidos que fizeram a grandeza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é grande hoje porque houve essa reforma agrária. Pequenos colonos que fizeram a grandeza dos Estados Unidos. Na Europa tivemos, né, também a reforma agrária, não é coisa comunista. Tá? Reforma agrária significa que o pequeno agricultor ele tem, né, a sua terra para plantar, ele vai viver daquilo que planta, vai colher, vai vender, mobiliza, né, porque as pessoas da cidade precisam comer as coisas que vêm da terra. Então o movimento, o interior fica mobilizado, as pessoas não precisam sair do interior para morar na capital, elas têm o que fazer. E aí, né, com o trem, vai tudo rápido, tudo o Brasil só iria crescendo, ia crescer. E nós teríamos, né, várias universidades agrícolas no interior, voltadas para a terra. Tudo isso o Brasil perdeu em 20 anos. Foi um atraso. Enquanto isso, os países lá como os Estados Unidos, os países europeus ricos, continuaram com seu bonde de trem a ponto que chegou o trem-bala. O Japão, né, chega ao trem-bala, os países europeus, os Estados Unidos têm trem-bala hoje, mantém o bonde. O Brasil, né, ficou nesse atraso. O Brasil começou com o trem lá no século XIX, com a monarquia, né, e parou 20 anos, né, os militares disseram que era ultrapassado, que o trem era ultrapassado, que bonde, e começaram a comprar esses caminhões lá dos Estados Unidos. 20 anos de atraso representa o que está acontecendo hoje. Hoje nós não temos trem-bala. Poderíamos ter trem-bala circulando do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, a todo o Brasil, transporte barato, levando tanto mercadoria como pessoas. Nós teríamos um dinamismo econômico. O Brasil ia ser um país, uma potência, ia fazer jus ao que é, porque é um país rico, mas infelizmente mal governado.
que tem corrupção, roubos e pessoas que trabalham com interesse estrangeiro, interesse do imperialismo norte-americano, dos Estados Unidos, que estão aqui dentro, políticos, né, que são brasileiros, mas defendem o capital internacional, empresas estrangeiras, o domínio das empresas estrangeiras, em vez de estimular que nós possamos produzir as nossas próprias coisas, as nossas próprias tecnologias. O Brasil tem condições sim de produzir a sua própria tecnologia, porque a maioria das coisas que são produzidas aí pelo mundo é matéria-prima brasileira, que é tirada de nós, que foi tirada há de décadas e décadas. Isso pode mudar, sim, pode mudar. Podemos mudar isso, né? O Brasil tem como mudar isso, sim, com muita conscientização e entender que precisamos construir alternativas que busquem a valorizar o que é nosso. Então, poderíamos sim ter o trem-bala hoje. Infelizmente, por causa desses fatores do passado, por isso que a história ela é importante. A história não estuda o passado para bonito. Ela estuda o passado, né, para poder entender o que está acontecendo hoje e, a partir do momento que passa a entender, tentar mudar aquela realidade que está ali no presente para que no futuro possamos colher bem frutos. Então, galera, bom vocês parar um pouco, refletir, ver esse momento que nós estamos passando no Brasil hoje, muito tenso, né? Pensar um pouco. A última riqueza que surgiu no Brasil aí, o pré-sal, né? Era o governo Dilma, surge o pré-sal, a Dilma, né, tem todo aquele projeto de se investir para a educação, né, para a área da saúde, a educação que é uma coisa, a educação pública no Brasil que está uma coisa tão assim esquecida, humilhante. A Dilma, né, foi fazer projeto voltado para isso. Os americanos viram que o Brasil tinha essa riqueza pré-sal, começaram a pressionar, igual o 64 com o Jango, e deu no impeachment, né? Não precisa dizer mais nada, né? Eu acho que todos aqui têm neurônios, raciocínio, para refletir o momento que nós estamos vivendo hoje e pensar que o Brasil sim pode ser uma grande nação. Refletindo historicamente o passado, entendendo o presente e a gente, a partir de 2018, marcar a mudança desse país.